Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Doutrina e Convênios, sessão 124. Ontem nós paramos no versículo 19. Hoje, então, mencionando o versículo 20 e o 21, o Senhor chama George Miller, tá bom? Para ser um bispo na igreja. Ele também é elogiado pela honestidade do coração dele e porque ele é uma pessoa caridosa. Então, o Senhor chama ele como bispo para ele exercer essa caridade, ajudar as pessoas também, tá bom? Então vamos aqui para continuar o estudo no versículo 20, 22 e o 23. Diz assim: que meu servo George, e meu servo Lyman, e meu servo John Snyder e outros edifiquem uma casa em meu nome. Uma casa como o meu servo Joseph irá lhe mostrar, no local em que também lhe mostrará. E será uma casa de hospedagem, uma casa onde os viajantes possam vir de longe para hospedar. Portanto, que seja uma boa casa, digna de toda aceitação, para que o viajante cansado encontre saúde e segurança enquanto reflete sobre a palavra do Senhor e sobre a pedra angular que designei para Sião. Né? Então, ali em Navu, agora, o Senhor mandou, por meio de Joseph Smith, ele construir uma casa. Nessa revelação aqui, né, na seção 124, vai falar sobre a construção de um templo também, que é lindo, o templo de Navu. E aqui, no caso, a casa que ele está mandando construir é como se fosse uma hospedaria, né, um lugar para ficar os hóspedes, um lugar para os viajantes vir e ficar, tá bom? Que seja uma boa casa, para que eles possam descansar. Repare que o descanso aqui não é somente físico, né, mas também é um lugar de reflexão, de pensar em Deus, na palavra de Deus, tá bom? Então, eu fiquei pensando nisso sobre nossa própria casa também. Ela deve ser um lugar aconchegante para trazer as pessoas, que as pessoas possam sentir o Espírito em nosso lar. E fazendo uma aplicação também aqui sobre a capela, que a capela onde nós frequentamos a igreja possa ser um lugar muito agradável mesmo, principalmente muito agradável, que as pessoas ao ir para a igreja, elas possam sentir o desejo de voltar. E eu vou além, que nós também possamos estar com esse desejo de estar lá na igreja, de se reunir, que seja um lugar alegre, né? Que a aula do coro, a aula da sala de socorro possa ser algo realmente que ensine a doutrina, mas também ajude a gente a se aproximar um do outro, né? Sermos mais próximos, tá bom? Então a igreja precisa dessa unidade. Na conferência passada agora, está falando bastante sobre isso, sobre recepcionar as pessoas, a ajudar as pessoas, tá bom? Então nós devemos fazer com que o ambiente ali seja um local de aprendizado, mas também um lugar muito agradável para todos nós, tá bom? Então é isso, que as pessoas voltem, mas não porque vai cantar alguma coisa para entreter a pessoa ou fazer piada, nada disso, porque ela vai sentir o Espírito do Senhor através do nosso amor, tá bom? Através do nosso amor. Então é muito importante isso. Continuando aqui, versículo 24 diz assim: esta casa será uma habitação saudável, se for construída em meu nome, e se o dirigente para que ela seja designada não permitir que seja profanada. Será santa. Caso contrário, o Senhor teu Deus nela não habitará. Então aqui, mais uma vez, né, mencionando, a presença do Senhor depende também da santidade do local. As pessoas que habitam aquele local, tendo santidade, o Senhor também, ele está naquele local, igual no templo. Por isso que tem tem entrevista, né, tudo para a pessoa estar guardando os mandamentos, para quando ela entrar lá, o Espírito do Senhor não se restringe a estar dentro do templo, tá bom? Então aqui a mesma coisa, né? Vamos lá. Versículo 25. Sim, do versículo 25 ao 27. Diz assim: e também é verdade, vos digo, que todos os meus santos venham de longe. Enviei mensagens rápidas para os mensageiros, escolhi e disse-lhes: vinde com todo o vosso ouro e vossa prata e vossas pedras preciosas, e com todas as vossas antiguidades.
e todos tiverem reconhecido a antiguidade, tiverem disposto a vir, que venham e tragam o álamo, a feira de pinho, o junco, a árvore penhosa da terra. Aqui ele está falando materiais de construir um templo. Quando Salomão ele foi construir o templo, também ele mandou trazer vários materiais, né, que foi pedido ali. Aqui o versículo 27, com ferro, com cobre, com zinco, latão, todas as coisas preciosas da terra, e construir uma casa em meu nome, para que nela habite o Altíssimo. Bom, ele tinha falado sobre um lugar como se fosse um hotel, né? Um hotel para que todos pudessem, os viajantes cansados, vir. Aqui ele está falando de outra casa, o templo, onde o Altíssimo possa habitar. Então também ele está ordenando aqui que se construa um templo, tá bom? Então é isso aqui. Então quando ele fala sobre trazer aqui ouro, prata, eu achei até interessante aqui. Deixa eu ver se eu marquei. Eu tinha marcado aqui um comentário de uma irmã. Deixa eu ver aqui. Esse meu celular tá. O aplicativo dele tá bem ruim aqui para abrir. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu perdi aqui o comentário, eu não anotei aqui na hora, tá bom? Mas falava justamente sobre isso, né? Sobre trazer o ouro, a prata também é trazer nossos talentos, nossos dons, que tudo seja entregue ao Senhor, tá bom? Voltemos aqui para o nosso estudo. O versículo 28 diz assim: porque não há na terra um lugar onde ele possa vir e restaurar aquilo que perdestes, ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Então aqui ele está falando de certas ordenanças do templo, né? E aqui vai ter até uma lista, né, de algumas ordenanças, que é feita dentro do templo, não é feita em qualquer lugar, é feita dentro do templo. Então ele está falando que não há um lugar na terra onde ele possa vir e compartilhar a plenitude do sacerdócio, as chaves do sacerdócio ali, para se fazer todas as ordenanças, já que algumas ordenanças eram feitas somente ali dentro do templo. Então, por isso que o Senhor manda construir aqui, né, uma casa a ele, tá bom? Vamos lá. O versículo 29 e o 30 diz assim: porque não existe na terra uma fonte batismal, onde ele e os seus santos possam ser batizados pelos que estão mortos. Pois essas ordenanças pertencem à minha casa, e não pode ser aceitável, a não ser em dias de penumbra, quando não puderem construir-me uma casa. Então, nesse versículo aqui, o versículo 29 e o 30, menciona inclusive sobre o batismo vicário, que ele é uma ordenança de se fazer dentro da casa do Senhor. A princípio, quando Joseph Smith ele ensina essa doutrina, né, é permitido ali eles fazerem em rios, em lagos, tá bom? Fazer o batismo ali vicário, né, por aqueles entes queridos que já haviam falecido. Mas o Senhor revela que essa ordenança também é de dentro da casa do Senhor, de dentro do templo. Então, fala, em tempo de penumbra, né, de dificuldade, ele estava permitindo que se fizesse fora do templo, mas é uma ordenança de se fazer dentro do templo aqui, no caso. Vamos lá, aqui o versículo 31 e o 32. Ordeno-vos, porém, que todos vós, meus santos, construí uma casa, concedo-vos um tempo suficiente para que construirdes uma casa. Durante este tempo, vossos batismos ser-me-ão aceitáveis. Mas eis que no fim deste prazo, os vossos batismos e os vossos mortos não me serão aceitáveis. Não é que Deus vai rejeitar a pessoa. Ele está dando um prazo aqui para o templo ficar construído para fazer a ordenança dentro do templo. Então, a partir dessa data, não ia poder mais fazer ordenanças, a não ser que fosse dentro do templo, tá bom? Então, o Senhor coloca um prazo aqui para eles finalizar, né, o templo ali, né, ou seja, poder receber essas ordenanças aqui, tá bom?
Aqui eu trouxe uma frase aqui de efeito que diz assim: quem adia a obediência atrasa a bênção, né? Então a obediência aqui no caso é se empenhar para que o templo ficasse construído, tá bom? E quem não obedece atrasa a bênção também, que vai chegar. Vamos aqui finalizando. Versículo 35 e 36 diz assim: deste tempo em diante, vossos batismos pelos mortos realizados pelo que se encontram espalhados em outras partes, não me serão aceitos, diz o Senhor, porque se decretou que Sião, em sua estaca em Jerusalém, e os lugares esses que designei como refúgio, estarão em lugares que vossos batismos pelos vossos mortos. Aqui ele está citando, né, que antes do prazo que ele está dando, o batismo poderia ser feito em alguns lugares, agora só na casa do Senhor, somente no templo ali. Versículo 37, e também em verdade vos digo, como me serão aceitáveis as vossas abluções, se não vos fizerdes como uma casa construída em meu nome. Então aqui ele começa a citar outras ordenanças que tem dentro do templo, que essa aqui é chamada de abluções, né? Essa palavra abluções significa lavagens, tá bom? Então são ordenanças de lavagem, que usa a água ali que lava a pessoa. Também tem ordenanças com óleo, né? Ordenanças com água, conforme mencionado aqui em Doutrina e Convênio. Aqui é importante, né, que o simbolismo dessas ordenanças significa limpeza, por isso que é feita com água. E o importante é nós limparmos também nossa vida. Não adianta limpar a roupa, né, e não limpar a nossa vida. É algo para refletirmos. O versículo 38 diz assim: pois por essa razão mandei Moisés construir um tabernáculo para que deveriam carregar consigo pelo deserto, e construir uma casa na terra da promissão, para que revelassem as ordenanças que tivessem ocultas desde a fundação do mundo. Então, aqui ele menciona, né, sobre no tempo de Moisés, que ele mandou construir um tabernáculo, um templo móvel, né, onde eles iam, eles levavam aquele templo, armavam o templo. O templo, ele simbolizava ali a presença de Deus. Então, eles iam junto com Deus ali, né? Então, o Senhor, não é algo novo, né? Hoje a gente vê tantos templos sendo construídos, mas não é algo novo, é algo eterno, que Deus sempre mandou construir templos. E aqui, no caso de Moisés, também a gente vê essa construção aqui. Bom, tem uma lista dessas ordenanças aqui no versículo 39. Eu vou ler aqui para nós, né? As ordenanças do templo. Portanto, em verdade vos digo, que as vossas unções e vossas abluções e os vossos batismos pelos mortos e as vossas assembleias solenes e memórias de vossos sacrifícios feitos pelos filhos de Levi, por vós. Os filhos de Levi somos nós, né? Fazemos esse trabalho dentro do templo. E os vossos oráculos e os lugares santíssimos, onde recebereis conhecimento, e os vossos estatutos e juízos para o início das revelações e o alicerce de Sião, para a glória e honra e investidura de todos os seus municípios são prescrito pelas ordenanças de minha casa santa, a qual o meu povo sempre recebe, ordem de construir em meu santo nome. Então aqui ele traz essa lista, né, de ordenanças de dentro do templo e fala da investidura também é uma parte da ordenança aqui. Então aqui o templo, né, ele acaba se tornando um local onde a gente vai fazer convênios com o Senhor, vai fazer as ordenanças do Senhor, tá bom? Vamos lá para finalizar aqui, vamos até o versículo. Vou ler o versículo 40 aqui, ó. Em verdade vos digo que essa casa seja construída ao meu nome, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo. Então, aqui ele cita o propósito do templo, né, que é para ele revelar essas ordenanças para se fazer ali.
A princípio, ele deixou até as ordenanças ali de batismo vicário ser feita fora, mas ele fala e dá um prazo ali para que a ordenança seja feita dentro do templo. Vou finalizar aqui com o versículo 44, tá bom? Então amanhã a gente continua do versículo 45 em diante. Versículo 44 diz: Se trabalhardes com toda a vossa força, consagrarei esse local para que se torne santo. Então aqui, né, o Senhor vai tornar o lugar santo pelo sacrifício que eles fizerem, tá bom? Para construir aquela casa que o Senhor está mandando, o templo. Uma reflexão, uma aplicação pessoal para nós é que o Senhor vai nos santificar também, se nós nos esforçarmos para ter nossa vida construída dentro da dignidade, com obediência, buscando ao Senhor. É esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.